Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A Igreja celebra neste domingo a festa de todos os santos, que na sua vida testemunharam Jesus Cristo, ou pelo martírio, ou no cumprimento de seus deveres, das suas obrigações de cristãos. Saúdo os pacientes em todos os hospitais da ProSaúde, nos hospitais do Brasil, desejando-lhes a recuperação da saúde. Minha saudação também aos senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares que devotamente se dedicam ao cuidado dos enfermos. Preparando-nos para esta Santa Missa, com humildade, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dai celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos, por intercessores tão numerosos, a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus.
Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciões e dos 4 seres vivos que prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciões falou comigo e perguntou: Quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: Tu és que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: Estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais a
Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A santidade é uma conquista da pessoa ou é um dom de Deus? Nós encontramos santos na vida da igreja que nasceram em berço santo. Lembraria Santa Teresinha do Menino Jesus, com seus pais santos. Santa Mônica, seu filho Agostinho inicialmente se desviou, e 20 anos de oração da mãe, Santo Agostinho se converte e volta à fé. A fé materna. E assim, recentemente, o Santo Padre, o Papa São João Paulo II, canonizou um casal de italianos com o sobrenome, ficaram assim conhecidos, Quattrocchi. Eu conheço também uma senhora na Diocese de Roma, em que o casal, ela e o marido, estão com o processo de canonização em andamento. E assim, há tantas pessoas que tiveram a oportunidade de um lar santo, de um berço santo. E assim a pergunta: a santidade é uma conquista da pessoa na vida de oração, na vida de penitência, na leitura da palavra de Deus, na prática da caridade, ou é um dom de Deus? A santidade é um dom de Deus. E como explicar que algumas pessoas não se tornaram santas? Porque abusaram da graça. Não deram valor à oportunidade que tiveram. Aí, o primeiro da fila, Judas, conviveu com Jesus os anos da pregação de Jesus, viu os milagres que Jesus fez, ouviu todas as pregações de Jesus, mas como às vezes acontece hoje quando alguém ouve uma pregação na igreja, pensa assim: isso que o padre está falando serve para fulano, isso serve para ciclana, e sempre fica distribuindo a palavra de Deus para os outros e não sabe aproveitar para si próprio.
Não sei o que passava na cabeça de Judas ao ouvir as pregações de Jesus, ao ver os milagres de Jesus. Talvez ele também andasse distribuindo para seus conhecidos as palavras e as pregações de Jesus, mas ele fechou-se à fé. E, portanto, um fim muito triste. E com as próprias palavras de Jesus, melhor lhe fora que não tivesse nascido. Lembro uma outra pessoa na história, o imperador romano, Juliano, foi batizado. Mais tarde, ele volta ao culto dos deuses pagãos e abandona a fé, abandona o cristianismo e ficou assim na história conhecido como Juliano Apóstata. Ele mandou arrasar o pico do Calvário para apagar a memória de Jesus e mandou construir em cima do Monte Calvário um templo pagão para arrasar, acabar com a memória de Jesus. E hoje nós temos certeza que ali é o Calvário por causa dos alicerces do templo pagão que esse homem mandou construir. E segundo a história, ele morreu blasfemando, ferido numa guerra. Ele pegava sangue da sua ferida, jogando para o céu e a gritar: venceste, Galileu. Morreu blasfemando. E teve a oportunidade dele. Judas teve tanta oportunidade. Melhor lhe fora que não tivesse nascido. E assim outros souberam dar valor à graça que receberam. Há uns livros interessantes nas nossas livrarias. Grandes Convertidos do século XX. Pessoas que não eram cristãs, não eram católicas, e quando tiveram contato com a graça, se abandonaram aos braços de Jesus. Entre eles eu lembro o cardeal John Henry Newman, que embora cristão se converte ao catolicismo, e mais tarde Leão XIII o faz cardeal, dizendo: queremos honrar a igreja, honrando John Henry Newman, filósofo, teólogo, hoje canonizado pelo Papa Bento XVI, São John Henry Newman, convertido. Embora não canonizado, nós temos aí nos grandes convertidos Chesterton e outros mais. Um outro livro muito interessante, que está nas livrarias, Santos que Abalaram o Mundo. Entre eles eu lembraria Santo Agostinho, Santa Catarina de Sena, que mandou mensagens severas ao Papa de então, Santa Teresa de Ávila, com a reforma do Carmelo, São Vicente de Paulo, e outros santos que marcaram a vida e a história da igreja, São Francisco de Assis, que viveu numa época sem os meios de comunicação e ainda tão presente na história do cristianismo, na história da humanidade, e deu o nome ao Papa atual. Santos que abalaram o mundo. São Francisco, um convertido, quando é atingido pela graça, deixa todas as suas roupas e vestes ricas e assume uma pobreza de vida, de penitência e de oração, e com ele sua amiga Santa Clara. Santos que abalaram o mundo. Mas vamos mais para perto de nós. Cada um de nós teve a oportunidade de conhecer pessoas que nos deram impressão de santidade de vida. Houve algumas que eu encontrei pela misericórdia de Deus, São Paulo VI, São João Paulo II, mas vamos aqui para mais perto, para as nossas cidades, nossas amizades. Embora não foram
e não sei se serão canonizadas, entre as minhas amizades, a tia Dita, na cidade de Estiva, que sofreu um reumatismo paralisante aos 18 anos e ficou 64 anos de cama. E eu a visitava, e ela me dizia: padre, eu sou feliz, muito mais feliz do que se Deus me tivesse dado a saúde e os filhos para eu lidar com eles. Ela me deu de presente o seu diário, que era escrito por sua sobrinha. Ela ditava poesias lindas que ela declamava. E o dia da doença, o título da página é Um Presente do Céu. Na cidade também de Lagamar, eu conheci uma outra senhora, a senhora Ana Isolina. Ela nem sabia o tempo que ficou de cama, mais de 40 anos. Estava torrando café, era chuva fina, saiu fora, e aí teve uma paralisia que a deixou na cama por mais de 40 anos. As paredes da casa dela não tinham mais lugar onde pendurar um quadro de santo. Rezava o dia inteiro, nunca se queixou. Pessoas santas. Há outras pessoas santas, eu me lembro, o senhor João Agripino, pai de um padre na diocese de Campinas. Eu era padre reitor do seminário e fui acompanhar o arcebispo numa visita ao senhor João à noite no hospital em Pouso Alegre. E ele, lúcido, tranquilo, sereno, com magrinho, falou assim para o arcebispo: pois é, eu estou aí, Deus não me leva. E o arcebispo disse a ele umas palavras de fé, de conforto, de aceitação da doença e do tempo. Às 6 da manhã, Deus veio buscá-lo. Um homem santo, pai de um padre, e que levou uma vida santa. Cada um de nós deve ter conhecidos, alguns, e pessoas santas vivas, que estão ao nosso lado. Seria também a oportunidade de abrir um pouco nossos olhos para perceber a santidade de pessoas com quem convivemos. E o testemunho dessas pessoas santas são dons que Deus coloca na história da nossa vida. Eu conheço muitos leigos, homens santos, vivos, e o nome deles me veio à memória, em cidades diferentes, e mulheres santas, vivas, com seu testemunho de fé, cumprindo suas obrigações de pai, de esposo, mãe, esposa, mãe de família. O que é ser santo? Viver com naturalidade a vida que Deus nos oferece na missão que cada um tem. O santo, ele não chama atenção sobre si pela simplicidade do seu modo de viver. É também a oportunidade de avaliarmos quantas oportunidades Deus nos ofereceu na nossa vida, de chegar mais perto dele, de crescer na santidade, de crescer no conhecimento da palavra de Deus e viver mais fielmente os ensinamentos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, na solenidade que nos une a todos os santos e santas, rezemos ao Pai, único, capaz de saciar nosso desejo de felicidade e santidade, dizendo: por intercessão de vossos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Senhor, quereis que vossa igreja seja santa, purificai-a de toda mancha, defendei-a nas tribulações e concedei-lhe brilhar em santidade, nós vos imploramos. Por intercessão de vossos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Destes as bem-aventuranças ao vosso povo como proposta de vida. Fortalecei os que amam o vosso Filho na fidelidade ao Evangelho, caminho da verdadeira felicidade, nós vos imploramos. Por intercessão de vossos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Jesus proclamou: felizes os que manifestam o reino por meio do seu ser e agir. Ajudai todas as pessoas de boa vontade a tornar realidade neste mundo vosso projeto de vida e salvação, nós vos imploramos. Por intercessão de vossos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Somos vossos filhos e filhas. Fazei crescer em nós o senso de fraternidade e tornai mais atentos e solidários aos nossos irmãos e irmãs, nós vos imploramos. Por intercessão de vossos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Reunistes grande multidão diante do Cordeiro. Acolhei na liturgia do céu todos os nossos falecidos, nós vos imploramos. Por intercessão de vossos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Atendei ao Pai, por intercessão dos santos e santas, as preces que vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem nos separa, se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem espada ou perigo, nem os erros no nenhuma das criaturas, nem a condenação nos separará. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem a opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós.
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas apresentadas em honra de todos os santos, certos de que eles alcançaram a misericórdia. Esperamos sua intercessão contínua pela nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Festejamos hoje a cidade do céu, a Jerusalém do alto, nossa mãe, onde nossos irmãos os santos vos cercam e cantam eternamente o vosso louvor. Para essa cidade caminhamos pressurosos, peregrinando na penumbra da fé. Contemplamos alegres na vossa luz tantos membros da Igreja que nos dais como exemplo e intercessão. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a por toda a terra, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por meu irmão Cláudio, bispo dessa igreja, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Em comunhão com toda a igreja, aqui estamos.
Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dize a vossa palavra e eu serei salvo. Oremos. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os santos, nós vos adoramos e admiramos, porque só vós sois santo, e imploramos que a vossa graça nos santifique na plenitude do vosso amor, para que desta mesa de peregrinos passemos ao banquete do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Renovo minha saudação aos pacientes nos hospitais da ProSaúde, nos hospitais do Brasil, aos senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares que se dedicam ao serviço dos pacientes. Que Deus lhes dê a perseverança nessa missão sublime e a alegria de levar vida e saúde a tantas pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.